Para você entender esse vídeo é importante que você assista o anterior em que eu falei sobre a obra do Acemoglu e do Robinson. Tem o Robinson também, viu? Eu esqueci de falar do segundo autor desse livro no vídeo anterior. Que é Por que as Nações Fracassam. É importante que você assista, senão você não vai entender os conceitos que eu vou trabalhar aqui aplicando o raciocínio dele no caso brasileiro. Pelo fato do Acemoglu e do Robinson falarem de democracia, muita gente deve ter pensado, né, assistindo ao vídeo anterior, mas o Brasil é uma democracia, né? Os políticos serem de má qualidade já é uma outra coisa. Quais seriam então essas instituições extrativistas aqui no Brasil? Então, eu vou listar algumas delas aqui para vocês terem a noção de que faz muito sentido a teoria do Acemoglu de que os países são subdesenvolvidos porque eles possuem instituições de caráter extrativista. E a primeira instituição extrativista que eu quero falar, que eu já mencionei no vídeo anterior na verdade, é a nossa estrutura tributária. Nós temos aqui no Brasil uma estrutura tributária extremamente regressiva. Regressiva quer dizer que proporcionalmente quanto menos as pessoas ganham, quanto menor a renda das pessoas, mais elas pagam impostos, né? Proporcionalmente. A estrutura tributária do Brasil é uma das mais regressivas do mundo, e isso é uma instituição de caráter extrativista porque ela provoca concentração de renda, né? Aqui no Brasil, cerca de 50% da nossa carga tributária é concentrada em consumo. Nós tributamos muito consumo e tributamos muito folha de pagamento também. O que nós tributamos em folha de pagamento é bem acima da média mundial. Cobramos impostos aqui da maneira mais errada possível. E por que é um problema quando você concentra impostos em consumo? Porque quando você compra um produto qualquer que você paga lá a margem de impostos, essa margem ela incide igual, independente da renda da pessoa. Se um pobre compra aquele produto, ele paga X de imposto. Se um rico compra aquele produto, paga o mesmo X de imposto. Proporcionalmente o pobre vai pagar mais, né? Então os países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, eles buscam tributar mais renda e patrimônio e tributar menos consumo e também enxugar impostos sobre folha de pagamento, porque é um tipo de tributo que tende a reduzir a contratação formal de trabalhadores, né? Reduzir o número de carteira assinada. Então precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária, que eu já falei isso em vários outros vídeos. Se não fizermos a nossa reforma tributária de caráter progressista aqui no Brasil, para tirar ou reduzir essa regressividade de nossa estrutura tributária, o Brasil nunca vai ser um país realmente desenvolvido. Então, além de uma estrutura tributária que concentra a renda, nós temos aqui também uma concentração de terras absurda. Para vocês terem uma noção, gente, existe um coeficiente que mede concentração de terras também, né? Que é o coeficiente de Gini, que mede concentração de renda, mas também de terras. Tem um coeficiente de Gini fundiário, né? Para medir concentração de terras. Esse é um coeficiente que ele varia de 0 a 1. 0 significa total igualdade na distribuição. 1 é a completa desigualdade na distribuição. Ou seja, se o coeficiente chegar a 1... quer dizer que apenas uma pessoa, um agente econômico, ele seria dono de todas as terras, né? Varia de 0 a 1, sendo que o 1 é o máximo de concentração. Sabe qual é o coeficiente de Gini de terras no Brasil? 0,87. Pelo menos o último dado que eu vi lá, 2016. 0,87. O máximo, o extremo é 1. Então, temos um nível de concentração de terras gigantesco no Brasil, absurdo. Que provoca concentração de riqueza, concentração de renda, e se não fizermos nossa reforma agrária no Brasil também, vai ficar difícil almejar ser um país desenvolvido. Então, essa é uma outra instituição de caráter extrativista que tem aqui no Brasil. Aqui nós concentramos renda até para definir salário de servidor público, né? Não resolvemos até hoje o problema dos super salários. Tem gente aí recebendo acima do teto constitucional, mas não somente isso, a maneira como se define salário de servidor público aqui não tem critério nenhum, não tem critério de nível de escolaridade, nada. E existe uma desigualdade muito grande no salário dos servidores, de modo que, no geral, na média geral, o Brasil acaba gastando demais com servidores públicos. Eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade de uma reforma administrativa no Brasil, vou deixar linkado aqui
na descrição. Então veja, nós temos muitas instituições concentradoras de capital, de riqueza, né? Até na hora de definir salário de servidor público, a gente concentra a renda, imagine. Mas a principal instituição extrativista aqui do Brasil é o nosso problema na educação, né? A nossa qualidade ruim na média da educação. E quando eu falo qualidade ruim, eu estou comparando com países mais desenvolvidos, né? Evidentemente, até mesmo com países vizinhos que são mais desenvolvidos, o Chile, o Uruguai. É como eu falei no vídeo anterior, incluir, num primeiro momento, ele permitir pela lei que as pessoas possam ter liberdade de fazer escolhas, né? A lei permitir que qualquer pessoa possa empreender, qualquer pessoa possa registrar uma patente e tal. Esse é o primeiro passo, é o primeiro momento, é a liberdade formal. Mas como coloca bem o Amartya Sen, existe a liberdade substantiva também, que é a liberdade concreta, a liberdade de você, de fato, poder realizar escolhas, ter ferramentas para realizar escolhas. E uma das principais ferramentas que o Estado precisa oferecer é a educação, para que as pessoas, todas as pessoas da sociedade tenham de fato ferramentas para realizar escolhas. O sujeito que quer ser médico, ele pode de fato ser médico se ele quiser. O sujeito que quer engenheiro, ele pode de fato fazer. O sujeito que quer ser um cineasta, ele pode de fato, qualquer pessoa vai poder de fato fazer essa escolha, né? É a liberdade substantiva. Então a educação é uma das principais ferramentas que o Estado tem que oferecer, mas a gente não deve esquecer também que processo de inclusão na educação não é simplesmente oferecer uma escola de qualidade e com professores de qualidade. Pronto, tá aí. A escola tá aí, toda equipada, tem professor bom lá, vá lá, você tem total liberdade. Não. A pessoa ela pode estar ali na escola no período da manhã ou no período da tarde, mas e todo o resto do dia, onde ela vai estar? Em que ambiente, que tipo de ambiente ela vai estar? Ela come quando ela está fora da escola, ela se alimenta? Então, o processo de inclusão na educação ele é muito mais complexo, possibilitar o Estado oferecer uma rede de proteção para que as pessoas possam de fato estudar. Estudar não é só estar numa escola boa, estudar é algo muito mais amplo que isso, né? Até porque uma parte significativa das horas de estudo é feita em casa e não na escola. E como é que está a situação do Brasil em relação à educação? Como medir isso? Olha, o melhor indicador é o PISA, porque mede qualidade na educação. Mesmo que existam questionamentos a respeito da metodologia, mas é uma prova que é aplicada com jovens de 15 anos de idade, uma prova que mede conhecimento em matemática, leitura e ciências, e hoje ela é aplicada, salvo engano, em 79 países, e o Brasil, nesse ranking, está no final da fila, está nas últimas posições. Então, não estamos bem colocados no PISA, então nossa educação em comparação com outros países, inclusive países até mesmo da América do Sul, nossa educação não está boa. E se as pessoas não têm ferramentas para sair dessa condição, isso prejudica inclusive a economia do país, porque é uma oferta menor de mão de obra especializada, de pessoas que poderiam inovar, de pessoas que poderiam aumentar a produtividade da economia. E quando se fala de mão de obra especializada, evidentemente eu estou falando de funções em que existe uma possibilidade maior de gerar inovação, né? A área de engenharia, por exemplo, enfim, acho que vocês entenderam, né? E a respeito daquilo que o Robinson e o Acemoglu falam de circunstâncias críticas, que são circunstâncias históricas que abrem espaço para uma mudança institucional, né, que eu falei no vídeo passado, que essa mudança pode ou não acontecer e depende muito, às vezes, de detalhes, né? O Brasil teve essa circunstância crítica, teve esse momento em que houve a possibilidade de fazer o rompimento institucional em prol de instituições cada vez mais inclusivas, ou pelo menos instituições menos extrativistas, enfim. Eu acho que houve sim. Houve no segundo mandato do governo Lula, ali, sobretudo, segunda metade do segundo mandato. Quando se fala de circunstância crítica, as pessoas pensam logo num cenário caótico, né, que abre espaço para uma mudança. Não necessariamente é um cenário caótico. Naquele momento ali, houve uma junção de fatores que abriu a possibilidade de se fazer reformas estruturais aqui no Brasil, se houvesse vontade política. Lula tinha o Congresso, né, tinha maioria no Congresso, ele tinha as ruas, mais de 80% de aprovação recorde, né? A economia estava bem, estava crescendo, né? Sobretudo se você comparar ali com o momento turbulento que passava a economia internacional, a gente estava bem. E você junta tudo isso aí ao fato de que Lula é uma figura
carismática, um grande articulador político. Olha a junção de fatores que a gente teve, o ambiente ideal para se aprovar reformas estruturais de caráter progressista. Mas faltou vontade política de fazer. E aí não fez nenhuma reforma para mudar as instituições da nossa sociedade. E aí é isso, o bonde passou. Passou, já foi. Aí o bonde vai ter que esperar o bonde voltar novamente. Uma outra circunstância histórica que abre espaço para essa mudança. Porque o rompimento institucional mexe com interesses. Então você precisa ter um cenário favorável. Apenas vontade política não adianta que não vai. Se não tiver um cenário favorável, você não consegue fazer. Existiu esse cenário. Nem tentaram. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha aí bastante esse vídeo.